Ah, já introduziu, né? Já introduziu. Foi bom? Então, muito boa noite pra quem estiver ouvindo isso aqui. Nesse exato momento, são meia-noite e 48 da madrugada de fevereiro, aqui no dia 14 de 2026. E agora eu estou aqui com a presença ilustre do Estação Nômade. Senhoras e senhores, muito boa noite. Pra quem estiver ouvindo isso aqui de dia, bom dia ou boa tarde, né? Estou aqui com meu querido amigo Namik. E muito obrigado por me convidar, Namik. Eu estou muito feliz sentando nessa cadeira aqui, podendo conversar com você nesta noite, às 7h48 do dia 13 de fevereiro, no horário de Vancouver. Verdade, ainda tem esse detalhe, gente. Ele tá no Canadolas e eu tô aqui no Brasil. E mesmo assim, o que nós temos de semelhança é que nós dois estamos muito fodidos, né? Exatamente. Cara, assim, é impressionante, porque todas as vezes que a gente conversa, todos os 2 podcasts que a gente já gravou, se eu não me engano, juntos, e todas as outras lives também que a gente já produziu, a gente está sempre fudido, cara. A gente tá sempre em problemas, afundado até o pescoço na lama. E é impressionante como os astros se alinham, né, entre a gente. É maravilhoso de se ver. É como se fossem as duas metades de uma laranja, sabe? É o universo corroborando pra que a nossa vida fique cada vez mais fodida, que é pra gente poder gravar conteúdos melhores, entendeu, cara? O problema é quando você passa uma semana inteira nessa de tá fudido e aí você senta na hora pra gravar e não vem nada. Que está acontecendo muito comigo agora que estou voltando. Ah, cara, nem me fala de semana, cara. Essa semana aí tá... Eu já até falei sobre isso em live, cara, mas tá uma merda de se trabalhar, cara. Tá muito... Nossa, mano, tá tendo muito trabalho. Porque a minha empresa completou aniversário. Eu não entendo isso, cara. Eu não entendo isso de empresa que completa aniversário o mês inteiro. Sério, o meu aniversário eu comemoro um dia só. A minha empresa quer comemorar o fevereiro inteiro. Ah, porque é aniversário da empresa. Aí o que acontece? Joga promoção pra caramba, um monte de cliente compra empolgadaço. Aí sobra mais trabalho pra gente, a gente saindo da empresa 1h pouca da madrugada pra ter que voltar pra empresa. Ainda mais eu que moro longe, cara. Mano, é muito trabalho. Eu não tô vivendo, eu não tô tendo vida e eu tô muito bolado, cara. Você comentou uma coisa que acabou de me fazer pensar muito, que é, teoricamente, o aniversário da empresa, por mais que dure um mês, tinha que ser um mês bom, né, pra você. Tinha que ser um mês bom para os colaboradores, que é como os patrões adoram chamar as pessoas. Mas, de repente, a carga de trabalho aumenta, a carga horária às vezes também dobra, que você geralmente faria em um mês, em 2 meses você faz em um, e no final das contas você tá recebendo o mesmo, meu queridão. E é por isso que eu gosto de não estar no Brasil nessas horas, cara. É por isso. Gosto de estar no Canadá, aqui o pessoal é muito preguiçoso. Eu vou ser sincero com você. Eu, assim, parece que eu trabalho muito, mas eu não trabalho quase nada. E aqui no Canadá existe muita cultura do vou trabalhar 40 horas semanais, ponto. É deste horário, é esse horário, eu bato meu ponto, não faço nada a mais e nada a menos. É impressionante, cara. É uma cultura de trabalho bem legal, sabia? E como é que tá aí os trabalhos aí pra você? Como é que tá a tua vida por aí? Cara, não andam tão ruim, eu vou ser muito sincero com você. Eu tenho feito minhas 40 horas semanais, mas no meu serviço é basicamente dividido em 2 etapas o meu dia. O começo é eu taco o pau, ou seja, eu trabalho muito nas 3 primeiras horas e depois, cara, eu fico tranquilão no meu escritório que mais parece um cativeiro. E fico lá, cara, eu saio de lá umas 2, 3 vezes ao decorrer do dia também pra fazer uma ronda. Porque pra quem não sabe, eu sou limpador de shopping, né? Então eu tô sempre lidando com os mendigos, com as sujeiras, enfim, com tudo que tem pra se lidar. Só que o meu shopping ele é tão pequeno que é mais um complexo de escritório, sabe? Tem muito o que fazer, né? E aí eu sou sortudo por causa disso. O cara pode se trancar numa garagem e ficar treinando boxe fantasma enquanto que os mendigos estão mijando no chão. É isso que tu faz, né? Cara, basicamente a gente treina boxe fantasma ali na garagem sozinho pra não treinar com os mendigos, né, na rua. Porque, meu amigo, eu vou te falar, tem situações que não dá, cara. Tem situações que eu juro pra você, eu tenho que parar, respirar fundo e falar, cara,
É da natureza deles mijar e cagar aqui, então. E é da minha limpar, sabe? Não se estressa com isso. Fica tranquilo, que é teu tá guardado. Pô, eu te falei assim, cara, eu só tô fazendo esse trabalho mesmo, porque, mano, o serviço tá pesado pra caramba. Ainda mais que no meu setor, onde eu trabalho, normalmente fica eu e mais um. E esse mais um, o cara é bom, sabe? Eu corro, eu dou o gás, só que ele também dá o gás. Então, mano, a gente correndo os dois juntos, dá pra fazer um trabalho maneiro, mesmo tendo muita demanda. Só que esse cara entrou de férias, mano. Ele entrou de férias. E aí eu tô tendo que dar o gás sozinho. Às vezes chega gente lá pra trabalhar comigo, mas o cara vê que onde eu trabalho é ruim, é pesado, e o cara já pede pra sair. O cara tenta procurar uma outra parada ali dentro do flow hack. Ele não quer ficar comigo. Porque onde eu trabalho não é ventilado, é quente. Então, pô, cara, eu correndo, eu fico todo suado. Chega um ponto que eu fico com tontura já, porque, mano, não dá pra parar de correr porque é muito pedido, é muita coisa pra fazer, muita correria. E eu só tô fazendo isso, cara, porque eu tenho a fé de que, mano, eu vou conseguir o cargo, eu vou conseguir a posição que eu quero aqui na empresa, que é de mecânica, né? Quando eu fiz o processo seletivo, o RH e o meu gestor já sabia que eu tinha experiência com mecânica diesel, já sabia que eu tinha interesse na área, tinha minhas ferramentas e tudo mais. Então eu creio que eles me contrataram pensando nisso. E pra confirmar, cara, todo esse trampo que eu tô fazendo aí, meu amigo, hoje eu tive um dia maravilhoso, cara, porque era pra toda a expedição, né? O pessoal da expedição, que eu também faço parte da expedição, era pra todo mundo chegar hoje no trabalho 7 horas da manhã e sair 1 da tarde. Mas o meu gestor olhou pra mim e falou: "Você não. Tu vai chegar 1 da tarde, porque tu não vai trabalhar na expedição. Hoje tu vai ficar na oficina." Falei: "Que isso? Porra, aí sim, mano, oficina, que eu quero, mano, trabalhar com mecânica." Eu fiquei lá, mano. Hoje o meu dia foi trabalhar na mecânica, fiz lá o meu serviço lá, representei. E no final do dia, que era pra jantar, como é que tu janta se não tem os cozinheiros? Saiu todo mundo 1 da tarde da empresa. Só ficou vigilante e mecânico lá na empresa. Aí meu gestor viu isso e ele falou: "Quer saber? Vou comprar pizza e hambúrguer pra vocês." O cara tá no céu, cara. O cara tá no... É brincadeira Pô. isso daí. O cara vai trabalhar pra comer pizza e hambúrguer. Exatamente, filho. Paga nem precisa pagar salário, não. Vai, deixa minhas contas atrasar, deixa minhas contas pra lá. Ah, mas tu tem responsabilidade, tem que pagar. Deixa. Eu quero viver disso, é de trabalhar suando, trabalhar na base da chicotada, mas na hora da janta ter pizza e hambúrguer, mano. Que isso? O chicote vale a pena. Meu Deus. Nossa. É assim, todos têm um preço, né? Todos têm um preço, cara. Se você acertar o exato preço ali, tamo aí, cara. Eu faço o que você quiser. Eu faço o que você quiser, absolutamente. Tinha gente que você levava comentou uma coisa chicotada legal. recebendo muito menos, né? Exatamente. Você comentou uma coisa legal, cara, que você falou que foi um dia extremamente abençoado pra você. Não com essas exatas palavras, mas resumidamente foi um dia abençoado pra você, que você trabalhou numa coisa que tá fazendo uma coisa que você gosta, né? E no final do dia, ainda por cima, ganhou ali de quebra uma pizza e um lanche. Pô, não queria te perguntar, cara. Isso aqui genuinamente mesmo. Qual é a sensação de você estar na área que você tanto buscou? Eu não sei se vai ser só um dia, e isso aí você podia me esclarecer também, ou se, tipo, vai ser todos os dias daqui pra frente. Como que é a sensação, cara? O seu coração bateu mais forte hoje? Cara, eu senti... Eu acho que eu nunca tinha sentido isso antes. Que é um sentimento de reconhecerem meu trabalho. Especialmente hoje. Hoje eu senti que eu fui reconhecido por causa da pizza e do hambúrguer, tá? Só por causa disso, desculpa. É porque, cara, aquilo foi muito diferenciado, assim. Eu já tava trabalhando, pô, mano, é o meu trabalho, pá, meu serviço, é minha função, tem que fazer, beleza. Só que, cara, nessa empresa especificamente, o gestor que fica lá com a gente lá na oficina, o cara é de boa, mano. O cara é tranquilão, o cara não fica em cima, sabe? Ele não fica enchendo o saco.
Mano, o cara vai lá e às vezes ele ajuda, ele, pô, tá lavando um caminhão, tá tirando um adesivo ali que é pra colar de novo no caminhão. O cara tá ajudando a deixar os caminhões no brilho. E, pô, a gente tá trabalhando normal. Se a gente precisa de peça, é ele que tem que pegar, porque tem que entrar numa salinha lá que a gente não tem acesso, a gente não pode entrar. Aí a gente pega, ele pega lá a peça, entrega pra gente, a gente faz o trabalho e ele não fica cobrando. Se precisa comprar alguma peça, alguma ferramenta, alguma coisa, ele não fica discutindo. Ele fala, não, tá bom, só fala o nome da peça aí que eu coloco aqui e eu compro. Assim, mano, o cara é de boa, o cara é tranquilão. E lá os próprios mecânicos falam pra mim, fala, cara, isso aqui é diferente de empresa de ônibus. Aqui tu não precisa correr. Claro, a gente tem que fazer o serviço ali na moral, tem que agilizar, mas aqui tu não precisa correr, não tem pressa. Faz no seu tempo, mas faz direito. Falei, já é. Então, pô, mano, eu me senti recompensado, eu me senti notado, né, por essa questão da pizza do hambúrguer, porque, cara, quem pediu esse lanche não foi nem o nosso gestor da oficina, foi o gestor lá que o cara é gestor de vários, de todos os cargos, vamos colocar assim, de todos os setores, sabe? O cara tá gerenciando a expedição, tá gerenciando a administração, o marketing, a oficina, o cara gerencia tudo. Esse cara viu que a gente tava lá, ele ligou pro nosso gestor e falou, e aí, o que vocês querem de comida? Aí ele falou, não, traz aí uma pizza, aí umas pizzas, uns hambúrguer aí, traz refrigerante, e a gente aqui fica de boa. O cara foi lá, encomendou e trouxe, tá ligado? Foi isso que eu achei do caralho, que eu falei, mano, esse é o tipo de coisa que eu nunca vivi e provavelmente eu nunca viveria lá naquela empresa de ônibus, sabe? Pô, eu trouxe minhas ferramentas, o próprio gestor falou pra mim, chegou em mim e falou, ó, cara, vê aí quais das suas ferramentas aí, quais que são imprescindíveis pra você, quais que não tem lá, porque lá tem ferramenta pra você, vê lá qual que não tem, que aí você me passa a lista que a gente compra e deixa lá pra você usar, mas não precisa trazer suas ferramentas. Isso eu falei, caralho, maluco, isso é do caralho, mano. Tipo assim, entendeu? São pequenas coisas assim, simples, que eu não vivi lá na empresa de ônibus, mas eu tô vivendo nessa empresa. Por mais que o trabalho seja pesado, por enquanto que eu tô na expedição, eu sei que quando eu for pra mecânica, não vai ser tão desgastante quanto está sendo na expedição. Eu também sei que, pô, mano, o cara lá, o pessoal reconhece, mano. O pessoal tá vendo que, pô, é o nosso trampo, a gente é profissional, a gente tá aqui pra fazer a empresa andar, igual todo mundo. Então eu acho que no momento eu senti que o meu serviço está sendo reconhecido, sabe? Que eu tô sendo reconhecido como um profissional e não somente como um funcionário, como um colaborador. Não, eu sou um profissional, cara. Eu sou um mecânico, entendeu? Eu acho isso do caramba, mano. Eu gosto disso. E eu pretendo, sim, me manter na mecânica daqui pra frente. Agora, eu não dou garantias se eu vou me manter na mecânica diesel, porque pra mim a mecânica ela é uma infinidade. Mecânica é muito ampla, sabe? Às vezes a pessoa ela desiste de aderir a uma profissão porque ela só tá enxergando um aspecto daquela profissão, só tá enxergando um setor. Por exemplo, quando eu tava na empresa de ônibus, a minha ideia era ficar lá mesmo, sabe? Aprender o máximo de lá e depois ir pra uma outra empresa de ônibus pra pegar cargo de profissional e depois voltar pra aquela empresa de ônibus como um profissional. Essa era a minha ideia. Até que eu comecei a abrir a minha cabeça, eu fui vendo que, mano, tem o setor de porto, sabe? Você pode ser mecânico dentro de um navio, você pode ser mecânico dentro de uma indústria, seja metalúrgica, seja o que for. Você pode ser mecânico, sei lá, cara, de moto, de veículos automotivos, diesel, né? Que é o momento que eu estou agora, eu sou mecânico diesel. Então acho que a mecânica é uma infinidade, cara. E eu consigo enxergar essa infinidade na mecânica, eu acho isso muito bonito. E por isso eu não garanto que eu vou ficar fixo na diesel, mas no momento eu tô gostando, cara. É bom você trabalhar com o que gosta, sabe? É bom, sobretudo, você ter uma profissão, mano. É bom você ter uma profissão, porque quando você tem uma profissão e quando você é bom nela, você é respeitado e você pode demandar coisas, você pode exigir direitos, entendeu? Coisa que um trabalhador, um colaborador não pode exigir.
Eu vou falar uma coisa que agora, seguindo essa linha de raciocínio que você colocou em relação a ter uma profissão, que é, eu sinto que muita gente, quanto vai crescendo na vida, acaba deixando essa parada de ter uma profissão de lado, sabe? E é uma coisa muito importante, que é uma coisa, você tem que pensar nisso, sabe? Eu acho que antes de pensar em qual faculdade você vai querer fazer, em qualquer outras 500 coisas você quer fazer no teu futuro, o ideal é você pensar numa profissão para seguir. Eu sei que talvez você compartilhe de um pensamento diferente do meu, eu já não tenho certeza, mas é uma coisa que eu sofri muito quando eu vim pro Canadá. Porque você falou assim, eu estou aprendendo a questão da mecânica e por ser uma profissão de fato, há uma infinidade de coisas dentro desse leque da mecânica. Quando eu vim pro Canadá, eu vim completamente despreparado nesse sentido. No Japão, eu trabalhava fazendo checagem de qualidade em peças e em rodas de carro, mas eu não era de fato um cara que entendia de todo o processo de como era feita uma roda, eu não entendia sobre as coisas, eu era um peão de uma linha específica, de um ponto específico. Eu sabia rodar todos os outros setores, mas eu não sabia de fato como aquilo funcionava, então eu particularmente não me considerava um profissional daquela área. Eu era um trabalhador, eu era um peão de fábrica ali. E quando eu saí do Japão e vim pro Canadá, eu senti isso muito na minha pele, porque o Canadá, ele é um país que não está no processo do começo de desenvolvimento, ele é um país que, entre aspas, já está desenvolvido. Então, o que você tem aqui é uma demanda por pessoas que já estão no mercado de trabalho e já têm uma profissão. Quando eu cheguei aqui não estando inserido em nenhum mercado de trabalho e não tendo nenhuma profissão, eu sofri demais. E mesmo hoje, mesmo passado 2 anos, eu não consegui me encaixar em nenhuma área, porque, novamente, como já é um país extremamente desenvolvido, entre muitas aspas, é difícil você conseguir ali encontrar algum meio para entrar. Eu tive uma oportunidade de virar encanador, mas por diversas questões da vida, ela acabou escorregando pelas minhas mãos, eu acabei deixando isso escapar, infelizmente. Se eu pudesse voltar no tempo, quem sabe, né? É uma coisa que eu gostei muito, cara, uma coisa que eu gostei muito. Eu teria seguido por esta área se fosse possível, né? Mas enfim, o que eu quero dizer é muito importante você pensar nisso, né? Meu caro ouvinte, meu caro Namik, minhas caras pessoas, tanto faz. Eu estou falando isso pra todo mundo, inclusive primariamente pro Namik, né? Eu admiro muito essa sua questão, porque você pensou nisso desde cedo, entre aspas, sabe? Você descobriu essa importância logo no começo da sua fase adulta. E isso cara, é respeitável, eu diria, é extremamente respeitável. E é legal ver também como às vezes as decisões que a gente toma vão guiando a gente por um caminho que mais tarde se revela maravilhoso. Tipo, você fez, eu acho, se eu não me engano, você comentou que você fez entrevista pra entrar na área da mecânica e te jogaram pra outra área nessa empresa que você tá agora. Mas Sim. Só o fato de você não ter largado mão e ter continuado ali, meu amigo, já mostra que, tipo assim, você tava disposto a passar pelo que fosse. E o fato de você estar disposto e ter continuado nessa empresa foi o que te permitiu, querendo ou não, a entrar nessa área da mecânica aí, né? E, a gente não sabe como vai ser daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 3 meses. A gente pode viver o agora, aproveitar que você tá aí, fazer muita grana e aprender o máximo que der, né? E daqui 3 meses a gente vê como que vai ser. Mas o importante é, você já tem mais ou menos uma linha que você quer seguir, que é a mecânica, no geral, né? Eu acho que isso é interessante. Te falar, cara, esse pensamento que eu tenho, isso é uma coisa que eu já falei em podcast, eu falei em live bastante também, é que, cara, esse pensamento ele não surgiu da noite pro dia, cara. Poxa, eu já trabalhei como atendente numa loja de bicicleta do meu tio, não recebia salário nenhum, eu era moleque e meu tio se aproveitou de eu ser moleque e falou, não, fica aí, só atende os clientes. Não recebi nada com isso, só ia lá porque não tinha nada pra fazer em casa. Depois eu trabalhei numa assistência técnica de telefone, atendendo cliente, trocando película e capa. Nunca chegou uma frontal pra eu trocar, apesar de eu ter o conhecimento de troca de frontal. E nesse trabalho aí já não era pra parente, mas eu também fui tirado de otário e acabei não recebendo salário, né? Fiquei uns 3 meses nesse trabalho e eu só recebi R$250, que eu comprei uma televisão de tubo de 20 polegadas, eu acho que é isso, 22 polegadas. Então,
já trabalhei com meu pai numa oficina de bicicleta, recebendo R$100 por semana, o que dá R$400 no mês. Isso numa época que o pó de café 500 gramas tava custando R$11, né? Pré-pandemia, tamo junto. E eu já peguei uns trabalhos assim bem merda, cara, sabe? Não é bem merda de, não, você é tirado de otário, também. Mas é bem merda de, cara, com o salário que tu recebe não dá pra fazer nada, cara. Só dá pra tu passear no bairro ali onde tu mora, comprar um açaí de vez em quando, sabe? Não dá pra fazer nada. Depois, trabalhei com um tipo de trabalho, cara, aquilo ali eu não sei nem descrever que merda de trabalho é aquele, mas eu basicamente tinha que lidar com pessoas e fazer apresentações e, sabe, para pessoas. Então é um trabalho que te faz perder a timidez pra caramba, sabe? Desenvolve a sua comunicação e sua inteligência interpessoal pra caramba, né? E esse trabalho eu comecei ele recebendo um auxílio mensal ali de R$400. Depois eu fui efetivado nesse trabalho, eu e mais uma pessoa. Já até fiz podcast sobre isso, cara, que era de mais de 400 pessoas e somente 2 foram efetivadas, eu tava lá. Aí eu comecei a receber salário mínimo. Foi a primeira vez que eu descobri o que é um salário mínimo. Na época era R$1.412. Com ele eu montei meu computador. Só que nisso, cara, não era mil maravilhas, sabe? Eu tava sentindo o quão merda que eram aqueles trabalhos. E eu tava lidando com pessoas, eu tava conhecendo pessoas diferentes. É por isso que hoje eu também não tenho mais tanto esse negócio de que, não, as pessoas são superficiais. Cara, não sei, sabe? Concordo, a maioria é sim, mas não dá pra garantir tanto essa questão, porque eu descobri que as pessoas têm uma capacidade muito boa de esconder a sua verdadeira identidade. Isso porque essas pessoas tiveram uma vivência social que eu não tive, e por isso eu não tenho tanta essa habilidade de esconder quem eu sou de verdade, até porque eu nunca quis esconder quem eu sou de verdade. Mas eu tive que lidar com essas pessoas nesses trabalhos. Eu tive que viver com essas pessoas, conviver com elas. E tudo isso foi formando um conceito na minha cabeça, sabe? Cara, eu fui vendo pessoas que só estão preocupadas em ter um trabalho pra pagar suas bebidas, os seus fumos, as suas luxúrias. As pessoas só queriam trabalhar, que é pra poder gastar com cerveja e, enfim. Eu convivi com pessoas assim, cara, que só estão pensando no presente, só estão se preocupando com o presente. Não, onde eu quero estar agora é aqui. O que eu tenho que fazer? Não, eu tenho que trabalhar com o dinheiro do mês, eu tô lá. Ponto. Meu sonho é comprar pão. Aí eu recebo o salário e compro 10 pães. Menos de um décimo do meu salário. Sabe? Eu convivi com pessoas assim, cara. Eu fui vendo que eu não quero estar no meio dessas pessoas. Eu não quero fazer parte disso, cara. Eu acho tudo isso muito imprudente, não combina comigo, sabe? Eu tô numa vibe diferente, cara. Minha vibe é outra, meus desejos são outros, minha parada é outra. Eu preciso de uma profissão, cara. Eu não quero mais ficar vivendo de trabalho em trabalho. Eu não quero ter que engolir esses desaforos. Eu não quero ter que abaixar a cabeça pra chefe desgramado, porque eu tenho uma parcela de 10 vezes pra pagar. Sabe, eu não quero ter que ficar abaixando a cabeça pra ninguém pra poder pagar minhas contas, cara. Não quero ficar vivendo isso aqui, mano. Preciso de uma profissão, mano. Eu preciso de uma coisa que me torne menos dependente de uma empresa específica. Porque quando você tem um trabalho, você fica dependente daquela empresa. Mas quando você tem uma profissão e você tá bem consolidado nela, você pode migrar de empresa pra outra. Porque o seu conhecimento, a sua profissão, é reaproveitado em outras empresas, em outros setores. Se você é um eletricista, você consegue ser um eletricista numa Light aqui no Rio de Janeiro, né? Numa Enel em São Paulo. Acho que Enel é de luz, né? Não sei. Mas você consegue ser um eletricista numa empresa qualquer, cara. Toda empresa tem instalação elétrica e, portanto, precisam de eletricista. Algumas empresas possuem caminhões, então vão precisar de
mecânicos de diesel, né? Empresas de logística, empresas de transporte, empresas que são distribuidoras, né? Igual a que eu tô agora, uma distribuidora de material de construção. Então elas precisam de mecânico para manter os seus caminhões, suas frotas de caminhões. Cara, profissão é uma coisa que você leva pra vida, cara, sabe? Eu fui percebendo isso, eu fui ouvindo de mais velhos, sabe? A melhor coisa que você pode fazer da sua vida é ouvir pessoas mais velhas. Nem todos vão poder te dar um direcionamento bacana, mas daí que vem você ouvir tantos mais velhos, mas tanta gente mais velha, que você vai conseguir filtrar o que é bom pra sua vida e o que não é, mano. Então o pensamento sobre o futuro não vem da noite pro dia não, mano. A gente tem que viver, tem que aceitar esses trabalhos de merda que aparecem pra gente, tem que engolir o choro e eventualmente você vai chegando na sua própria resposta, assim como eu cheguei na minha, sabe? Não veio do nada. Eu acho que pra você é a mesma coisa, né, mano? Cara, pra mim, eu entendo o que você quer dizer, concordo com praticamente absolutamente tudo, e eu me vejo agora numa posição, atualmente, que é... Imagina como se você estivesse na beira do abismo, e aí tem uma corda presa numa ponta e na outra, e você vai ter que atravessar. Você não tem outra escolha, tá ligado? E aí o que vai definir se você vai cair ou não é tua habilidade, tua dedicação, e se você vai ter coragem pra continuar atravessando aquilo lá uma vez que você chegar no meio. É mais ou menos nessa situação que eu me sinto às vezes, porque eu tô pra voltar pro Japão. E no Japão, como eu falei anteriormente, é um lugar onde estrangeiro descendente de japonês, sua grande maioria vai achar emprego somente em fábrica. E muitas vezes vai passar 10, 15, 20, 30 anos nisso. A quantidade de estrangeiro que eu conheci que tá há 30 anos na mesma posição, às vezes na mesma fábrica, é absurda. Eu conheci uma quantidade bizarra de gente com 40, 50 anos que fica pulando de fábrica em fábrica porque às vezes é demitido, às vezes não se adequa muito bem ao serviço, mas não tem de fato uma profissão, que é isso que você comentou agora, enfim. E eu tenho muito medo de voltar para o Japão e acabar caindo no meio disso daí, entendeu? O abismo é como se fosse essa parte. Eu não tô falando que é de todo o ruim. Às vezes muita gente vai conseguir conquistar muitas coisas na vida vivendo dessa forma como eles vivem. Às vezes muitas pessoas vão conseguir criar famílias maravilhosas, às vezes muitas pessoas vão conseguir o sustento de casa através desse modo. A questão é que pra mim a longo prazo não encaixa, cara. Eu não me vejo, eu não quero isso pra mim, sabe? É como você falou, eu não quero ter que aguentar desaforo de cabeça baixada porque eu não tenho outro lugar pra ir. Eu quero ter uma profissão, cara. Eu quero ser útil a algo ou a alguém. Eu tenho esse ímpeto em mim, sabe? Então, o que eu tenho feito em 2026, o que eu defini pra mim em 2026 é: eu vou plantar o máximo de coisa que eu puder, eu vou me desenvolver o máximo que eu conseguir em certas áreas e certas habilidades, para que em 2027 eu esteja capacitado o suficiente para ter um leque de opções para tentar correr atrás, né? Já que eu já vou estar no Japão, eu vou ter várias oportunidades. Então eu estou estudando a língua, eu estou estudando muitas questões da área de TI, estou estudando, enfim, diversas outras coisas, desenvolvendo diversas outras habilidades aleatórias também. Tudo isso na expectativa de conseguir uma profissão, porque eu não quero futuro de ficar pulando de fábrica em fábrica. Apesar de ser possível me sustentar através disso, não encontrarei o prazer, não encontrarei aquele impulso de acordar em uma segunda-feira chuvosa e trabalhar, entende? Eu não sentirei isso. Então meu foco para 2026 é ser justamente procurar uma profissão. E eu sinto que uma das experiências negativas que eu tive aqui no Canadá foi porque eu justamente não tinha uma profissão, sabe? Pô, é complicado você trabalhar com limpeza de shopping há quase 2 anos. Por mais que eu tenha desenvolvido muitas coisas, por mais que eu tenha desenvolvido muitos hobbies aqui, e eu tenha progredido em outras áreas de minha vida, querendo ou não, cara, foram 2 anos trabalhando com limpeza, parado no mesmo lugar, por comodismo, por, enfim, receios. Então eu não quero isso pra mim no futuro mais. Eu decidi em 2026 que vai ser o ano em que eu vou plantar o máximo de coisas possíveis pra colher em 2027. E eu tô contente com essa decisão, cara. Tô contente, tô animado, quero ver como que vai ser. Mas eu queria te perguntar também, porque eu tenho pra mim que assim, todos os trabalhos que eu tive até hoje, dos melhores aos piores, foram importantes de algum modo.
dos seus trabalhos, qual que você considera o mais importante desse que você citou? Eu não tô falando especificamente do trabalho que mais te desenvolveu, mas qual foi desses o trabalho que te trouxe a lição mais importante pra sua vida, sabe? Então, cara, eu decidi a mecânica, né? Não é nenhuma decisão, eu aprendi a gostar. Essa é a ideia. Porque a mecânica diesel, especificamente, que foi a mecânica diesel que me introduziu pra mecânica, né? Foi a partir da mecânica diesel que eu descobri o mundo da mecânica. Hoje eu tenho uma cabeça muito mais ampla, muito mais certa, vamos colocar assim, a respeito do que se tem de oportunidade na mecânica. Eu tenho ideia de que, mano, dá pra trabalhar na Petrobras, dá pra trabalhar em siderúrgica, dá pra trabalhar em um monte de coisa com mecânica. Antigamente eu não fazia ideia, cara. Pra mim, mecânica era ônibus, entendeu? Mas, por que que eu aprendi a gostar da mecânica? Porque antes eu tava num trabalho de merda. Eu tava num trabalho horrível. Eu tava num trabalho, cara, que a gente sofria muita humilhação. Eu tava num trabalho que a gente sofria muito xingo de chefe. Sério, meu chefe, ele se alterava porque, assim, eu trabalhava num projeto de política pública, sendo que eu fui descobrir que, além de política pública, a gente tinha que fazer política partidária também, para poder eleger o nosso secretário. Ele queria ser vereador. Cara, eu fui descobrindo isso depois, cara, que a gente tava todo mundo sendo feito de otário. Então, poxa, era aquela pressão de que, tem que fazer reunião e tem que trazer pessoas pra essas reuniões, tem que dar um jeito. Mano, como que eu dou um jeito, cara? Como assim? Eu tenho que sair nas ruas, por aí afora, e conversar com pessoas aleatórias, pedir pra elas irem no endereço tal, no horário tal, pra poderem ouvir um político, entendeu? Pra poder ouvir um político prometendo coisas. É isso que o meu chefe queria que eu fizesse. É isso que ele queria que todo mundo fizesse. Ele queria que numa segunda-feira, 42 graus, às 4 horas da tarde, eu conseguisse 10 pessoas na minha casa pra ouvir um político prometer coisas. Mano, era um trabalho horrível. E eu não podia ser demitido porque eu tava pagando coisas ainda, cara. Eu tava quitando parcelas. Eu não podia ser demitido. Era um trabalho horrível. Então, era um trabalho que não tinha horário definido, sabe? Não tinha horário pra eu começar, não tinha horário pra terminar, não tinha ponto pra bater, não tinha nada disso. Era uma loucura aquilo lá. Às vezes eu tinha que sair de casa às 7 horas da noite, pegar trem pra longe e voltar pra casa quase 11 horas da noite, pra às 5 da manhã tá lá no centro da cidade pra uma reunião que vai ter. Mano, é uma loucura, mano. E aí tu vai na reunião, é só estresse, é só bordoada no seu ouvido. E tu tem que estar lá de cabeça baixa, porque tem que pagar a conta. Mano, era horrível aquilo lá. E quando apareceu oportunidade pra mecânica, era de jovem aprendiz, meu salário foi pra menos da metade, foi de 1.412 pra R$600. E mesmo assim eu aceitei de bom grado. Eu fiquei mais feliz, eu fiquei mais tranquilo. Eu parei de ser mal-humorado com a minha família, porque eu tava tratando meu irmão mal, minha família mal também, que eu tava muito estressado. Então agora nesse trabalho eu tinha horário pra começar, tinha horário pra terminar. Tinha uma função pré-definida, que é o quê? Estudar mecânica. No início a gente estuda mecânica, tem que estudar motor, os 4 tempos do motor, os sistemas do motor, tem que estudar tudo isso. Razão de compressão, enfim, tudo. Passou o período teórico, agora é a prática. Na prática eu fui vendo que, mano, serviço é esse. Vem cá, tu vai aprender a fazer. É assim que se faz. Mas não deu certo, agora tem que dar um jeito de dar certo, porque essa peça não nasceu aí, ela tem que sair. E, pô, aquele ambiente lá, mano, que é só zoeira, tá ligado? Um ambiente que é zoeira pra caraca, todo mundo zoando, todo mundo falando merda pra caramba. E, pô, tá geral ali suando, se estressando, mas todo mundo rindo junto. É uma coisa que eu aprendi a gostar, porque eu vi que, cara, isso aqui é diferente, sabe? Eu não tô lidando com pessoas, eu tô lidando com máquina, sabe? Eu odeio pessoas, cara, eu não gosto de gente. Se eu pudesse, eu não olhava na cara de ninguém, mano. Então só de eu poder ter a oportunidade de trabalhar com uma coisa que não me obrigue a ficar de frente a uma pessoa que eu não gosto,
Caraca, é o que eu mais quero, irmão. Eu não quero trabalhar com pessoas, eu quero trabalhar com máquinas, eu quero trabalhar eu quero que as pessoas sejam só um detalhe. Eu não dependo de agradar essas pessoas para render o meu salário. Não. Eu trabalho com máquina, eu tenho que fazer a máquina funcionar. Essa é a minha função. E por eu ter tido trauma, né, no mercado de trabalho, cara, que aspectos simples dessa profissão acabou me fazendo gostar dela, né? A questão do horário certinho. Tenho horário para começar, tenho horário para terminar. A minha função está bem definida, eu sei fazer a função, eu faço a função. Ponto final. Sabe, não é como se eu tivesse que dar um jeito, não. Eu sei fazer a função. E premissas simples como essa, cara, fez eu me encantar pela área. Conforme eu fui fazendo, eu fui gostando cada vez mais, porque eu vi que eu tenho potencial pra ficar bom nisso aqui, mano. E é uma coisa que me agrada, entendeu? Quando eu termino um serviço, daí eu ligo o carro, caminhão e ônibus, eu ligo e vejo que ele tá funcionando, tá certinho. Mano, vem aquela dopamina, né, cara? Vem aquela satisfação, aquele orgulho de... Caraca, eu que fiz isso aqui funcionar, mano. Esse bagulho tá funcionando graças a mim. Porque eu fiz a manutenção e a manutenção deu certo. Entendeu? É o que aconteceu hoje, cara. Hoje eu trabalhei na mecânica, é a mesma coisa. Apareceu um caminhão lá com vazamento de ar. Liguei o caminhão, esperei dar 8 quilos lá no sistema pneumático. Abri o capô, eu vi que tava... Eu identifiquei que tava vazando ar em uma das mangueiras lá. Eu já pedi um engate rápido de 8 lá pro gestor, me deu 2. Pá, cortei, coloquei o engate rápido, parou de vazar, liberei o carro. Mano, coisa linda, serviço simples, mas que o cara tem que ter conhecimento pra fazer, porque já é sistema pneumático. É umas coisas que, cara, você estuda, estudando você pratica, praticando você aprende, e aprendendo você faz sozinho. E quando tu faz sozinho, meu irmão, é um sentimento bom, cara, uma coisa de satisfação, de realização pessoal. Acredito eu que outras profissões devem ter a mesma coisa, sabe? Quando você faz um trabalho e você vê que aquele trabalho tá bem feito e que foi você quem fez, entendeu? Então, de longe, a profissão assim que mais mudou a minha cabeça, a minha vida, foi a mecânica, né, cara? E eu vou te falar, mano, agora só pra te responder, ô Nômade, esse seu desejo de ter uma profissão, vou te dizer que você vai continuar com esse desejo aí por um bom tempo, tá, mano? Porque agora que eu tô na mecânica diesel, eu tô estudando aí a mecânica na área de porto, né, cara? Eu tô me interessando pela mecânica na área de porto. Por mais que eu goste da mecânica diesel, eu tô com o olho aberto pra mecânica lá já na parte de navios, sabe? Mecânica embarcada, na área offshore. Mano, eu tô de olho nessas áreas aí, cara. Então, por mais que você goste de uma área agora, conforme você vai se aprofundando nela, tu vai querendo outras áreas dentro dela. Isso pode acontecer, mano. Então não é definitivo. Não é que você escolheu uma profissão e agora tu vai ficar nela pelo resto da vida. Muito provavelmente você vai querer alguma outra coisa dentro dessa profissão. E você vai ter que correr atrás dessa outra coisa aí. É o que pode acontecer com você. Cara, a gente falou de profissão e trabalho até agora, mas queria um pouco mais além de fazer a seguinte pergunta, né? Quais que são seus próximos... Eu falei que eu estou plantando algumas coisas para 2026, para que em 2027 eu consiga, enfim, exercer umas paradas, né? Correr atrás de uma profissão e zaz. E entre as coisas que eu estou fazendo em 2026 é, por exemplo, vários hobbies, né? Tanto que eu estou com um tempo extremamente escasso. Para gravar isso daqui foi um sacrifício. Eu precisei olhar para minha mulher e falar o seguinte, ó, eu te amo, mas eu vou precisar te deixar no canto aí do quarto, eu vou jogar chocolate de longe para você, vou te alimentar, vou te dar água, né? Se você quiser eu dou um pouquinho de Coca-Cola também, mas ó, eu tenho coisas mais importantes agora, sabe? Eu preciso colocar este vestido pomposo rosa e conversar com o Namik. Mas, enfim, eu estou atolado de hobbies, né? Então, assim, eu tenho que escolher qual coisas eu exercerei durante o meu dia de forma prévia para que, enfim, dê tudo certo, né? Para que eu realmente seja produtivo da forma como eu quero.
sem ficar naquela neurose. Mas o que eu queria te perguntar, Unamik, é: você, além da sua profissão, além do seu trabalho, além da sua realização pessoal de conseguir estar na sua área, tem alguma coisa a mais que você planeja para 2026 ou 2027? Tem algum outro hobby que você tem seguido além do podcast? Porque eu sei que você está empenhado em gravar aí pelo menos uma vez na semana, ou fazer live todos os sábados, mas tirando isso, tem algo a mais que você tá fazendo também ou não? Ah, com certeza, cara. E antes de falar sobre essa parada, estamos nessa situação aí de tempo escasso, tá, mano? Inclusive peço perdão aí pro pessoal do Unamik, uma galera aí que interage lá na comunidade. Cara, eu não tô tendo tempo pra conversar com vocês, não tô tendo tempo nem de abrir lá o Discord pra poder ver o que vocês estão falando, cara, porque assim, eu tô fazendo muita hora extra no trabalho, tá muito pesado, já falei aqui, né, tá pesado pra caramba o serviço. Então, mano, eu não tô vivendo, eu não estou vivendo, cara. Eu tô chegando em casa lá pras 2 horas da madrugada, morto de cansaço. Mano, eu vou acordar 10 e pouca, ainda com o corpo muito dolorido, e eu tenho que sair de casa 11 horas. Então eu acordo, mal dá tempo de tomar um café, mano. Mal dá tempo de tomar café. Tomo um café rapidinho, assisto 1 ou 2 vídeos de 10 minutos sobre pilotagem de moto e já tomo banho pra ir pro trabalho, mano. Não tô tendo tempo pra nada, irmão. Porque tá complicado, filho. Daí eu tenho que trabalhar e eu já trabalho cansado, eu já trabalho ruim. Aí no dia seguinte, trabalho pior ainda, porque eu já tô cansado, mais um dia de trabalho pesado. Sabe, os meus dias estão assim, cara. E o que me mantém, o que tá me fazendo continuar nesse trabalho, nessa caminhada, é a fé de que eu vou ficar fixo lá na mecânica, mano. É essa fé que tá me mantendo firme nessa caminhada. Porque se não fosse por isso, eu já teria pedido conta há muito tempo, cara. Porque não vale a pena, não vale a pena. Só vale a pena pra quem tem fé, mano. Só vale a pena pra quem tem um objetivo lá dentro. Coisa que eu tenho. Mas respondendo agora a sua pergunta, mano, com certeza, mano. Um hobby que não é nem hobby, na verdade, é uma conquista que eu quero ter pra minha vida. Eu já tô plantando pra isso. É que eu quero fazer viagem de moto, cara. Eu quero, pô, comprei uma moto, né, cara? Tá ligado? Pô, o Unamik tá motorizado, irmão. Eu quero pegar Vai essa... dar grau. Não, também não é pra tanto. Mas, assim, eu quero fazer umas viagens de uma cidade pra outra, tá entendendo? Eu quero preparar a moto. Amanhã eu já vou lá numa loja de moto peça. Eu vou fazer orçamento de algumas coisas que tem que comprar pra moto. Mas eu já quero preparar ela, sabe? Eu quero preparar a moto pra eu fazer viagem. Botar aquele banco mais macio. Vou colocar um baú, que é pra poder guardar mochila, guardar as coisas. Eu vou pegar a moto e partir pra longe. Eu moro aqui no Rio de Janeiro. E uma cidade próxima, né? As cidades próximas que tem aqui do Rio de Janeiro é Cabo Frio, Angra dos Reis, Maricá, Miguel Pereira, sabe? Tem umas cidades assim que são relativamente próximas aqui do Rio de Janeiro. Posso ir pra Minas Gerais também, pra São Paulo. Eu quero poder fazer viagem de moto, mano. Eu quero poder pegar a minha moto. Quero ir pra Angra dos Reis e curtir a praia lá, sabe? Dormir numa pousada. Sabe, o que eu quero mesmo é pegar a estrada, mano. Eu quero pegar a estrada. Quero... Assim, tô indo pela estrada, tô indo. Parei no posto pra abastecer a moto, pra comer alguma coisa, tomar um café, alongar, né, esticar as pernas e voltar pra estrada. Pegar a estrada. Daí de lá, chego no meu destino, estaciono a moto ali, já vou direto pra praia, já tomo um banho de mar, tomei um banho de mar, pego a moto, viajo, vou pra onde tem um quiosquezinho. Acabei de voltar da praia, tô num quiosque, já peço um peixe frito, peço um suco gelado, trincando, ou então peço um drink também, né, que ninguém é de ferro. Peço um drink aí, como um peixe frito, uma batata frita. Terminei, agora eu pego minha moto de novo. Bora passear, filho, passear por Angra dos Reis de moto. Lá tem uma região em Angra dos Reis, que é a região dos marinheiros. Mano, que região bonita, cara. Tu vê um monte de marinheirozinho lá, vê umas construções antigas. Passeio por lá, irmão. Paro numa pousada, só pra dar uma descansada, né?
descansar o corpo, depois repetir o trajeto. Mano, eu já romantizei isso várias vezes na minha cabeça, Nômade. Eu tenho isso na minha cabeça, assim, os trechos que eu vou fazer. Sabe, não, vou pra Cabo Frio, vou dormir numa casa na praia alugada, vou acordar às 5 da manhã, olhando pro mar, ouvindo aquele som de mar, vendo o sol nascer, tomando um café, olhando pra aquela coisa linda, sabe? Aquele mar nascendo na minha frente. Olha como essa vida é boa. Essas coisas que eu quero essas coisas que eu quero fazer, mano, sabe? Eu fico simples. eu fico romantizando tudo isso, cara. Eu quero pegar minha motinha, eu quero pegar a estrada, irmão. Eu fico vendo tanto vídeo assim, cara. Tanto, inclusive um canal que despertou esse sonho em mim. Eu vou até fazer uma menção a ele aqui, porque realmente esse canal ele mudou um pouco a minha cabeça, cara. Que é o canal Moto Café, né? Moto Café, quem quiser pesquisar, vê aí no YouTube aí. Mano, os vídeos desse cara é tudo vídeo de 1 hora, do cara fazendo uma viagem sei lá, de Gramado em Santa Catarina até São Paulo. Aí o cara viaja uns 1000 quilômetros com a moto dele debaixo de chuva, mas mesmo assim o cara tá feliz da vida. O cara tá, olha essa vista, sabe? Porque tem muito disso também quem faz viagem assim pra longe. Que do nada o cara passa por umas regiões serranas, por umas regiões assim mais esquisitas, e o cara vê uma cachoeira, o cara vê um rio bonito, vê um monte de árvore assim, vê um monte de ambiente verde, coisa linda, sabe? Vê uns campos lindos assim, com umas vacas, uns bois. Cara, é tanta coisa maneira que você vê numa estrada, cara. Eu quero poder ter essa vivência, sabe? Eu quero poder experienciar isso, mano. Eu quero pegar a estrada, sentir o vento na cara e tu vê os bois, tu vê as vacas, tu vê aquelas árvores bonitas, aquelas cachoeiras. Aí tu para a moto, toma um banho de cachoeira, tu volta pra estrada e segue firme. Mano, eu fico imaginando essas coisas, cara. É isso que tá mexendo um pouco com a minha cabeça no momento. Então, o que eu tenho feito no presente, justamente pra cultivar o futuro, é que eu tô cuidando da minha moto, né, cara? Eu tenho que trocar óleo de motor. Já quero trocar óleo de motor, tem que colocar a lâmpada que tá queimada. Já troca a lâmpada. Tô cuidando da bichinha pra quando eu tiver tempo, que agora eu não tenho. Quando eu tiver dinheiro, que agora eu não tenho, partir pra longe, irmão, sabe? Essa é uma coisa linda da vida também, né, cara? Porque nunca que eu imaginaria que eu fosse ter esse tipo de interesse, sabe? Lá quando eu tinha os meus 17, 18 anos, cara, eu queria ir pro Japão, morar no Japão e namorar uma japonesa. Ah, tá ligado? Meio japonês serve? Pô, aí não, tem que ser japonesa, cara. Eu queria dormir naqueles hotel cápsula que tem no Japão. Aqueles hotel cápsula, acho que é de 1 metro quadrado, uns negócios assim, que os caras tem que ficar se dobrando as pernas pra poder dormir. Eu queria ter essa experiência no Japão. Hoje em dia, mano, eu quero pegar a estrada. Hoje em dia eu quero... Porra, mano, eu quero ter aqueles óculos de realidade virtual. Pô, deve ser maneiro assistir alguma coisa naquilo lá, hein, cara. Sei lá, coisas simples assim. Coisa simples, eu queria ter um VR da Meta de $450. Coisa simples, pô. Mas tu vê que a nossa cabeça vai mudando, né, cara? A gente queria umas coisas. Por isso que, sei lá, cara, essa vida é muito doida, cara. E pra você aí, tá sendo mais a escrita, né? Cara, tá sendo mais a escrita. E antes de pular pra escrita, deixa eu comentar uma coisinha aqui contigo. Que é, você tava falando dessa questão dos interesses mudar e, enfim, dessa questão de querer um viagem, de querer uma moto e, enfim, de trabalhar na sua moto. E eu me peguei pensando esses dias atrás que meu sonho de consumo já não é mais um computador gamer. Que um computador gamer já não está nem mais na minha lista. Eu tenho um computador bom, eu tenho um laptop bom, ele não é ruim. Laptop, que palavra horrível, ridícula, um notebook. Eu tenho um notebook bom. Não é ruim. Entretanto, eu poderia comprar uma coisa melhor. Só que eu percebi, com o passar desses meses, com o passar dos anos desde que eu vim pro Canadá, que já não é mais meu objetivo, cara. Eu fico pensando, eu poderia rodar tanto jogo da hora, mas ao mesmo tempo... cara, é besteira. Eu penso isso e logo em seguida eu já penso, mas pra quê? Mas pra quê? Eu não quero, eu não vou rodar nada, não jogo nada.
E aí cada vez mais eu vejo eu me distanciando da tecnologia. Não ironicamente, é uma área que eu quero trabalhar. É uma área que eu quero trabalhar de fato, mas eu não me vejo mais sendo aqueles consumidores ávidos de tecnologia. Eu tenho tantas outras coisas, como principalmente o livro que você comentou, que ter um computador gamer se torna besteira, se torna desnecessário. Eu já não sou mais aquele cara fissurado em jogos que passava antigamente 10 horas do meu dia jogando, sabe? Lutando, estressando e gritando com o computador porque um carinha num jogo me deu um tiro e eu morri. Entende? Então assim, eu vejo meus interesses mudando e eu percebo o quanto a vida é engraçada. Porque uma coisa que, assim, eu já chego no livro, já vou chegar no livro. Calma, deixa eu comentar sobre isso também, porque eu tava querendo falar com alguém sobre isso e eu não tinha ninguém pra falar. Agora Então tem. deixa eu falar aqui. Agora tem. Mas a questão é, um dos meus interesses que se reaviveu de uns meses pra cá era a vontade de me tornar bombeiro, cara. Nossa, mas eu sou apaixonado pela ideia de servir a algo ou a alguém, sabe? Quer deslizar no cano, né? De deslizar. Nossa, eu amo deslizar no cano, pegar na mangueira, sabe? Ai, que delícia. Essas coisas, entrar assim, ficar em chamas. Nossa. Sabe? Eu sou apaixonado por essas ideias. E aí, esses tempos atrás eu estava vendo um canal, eu não vou lembrar o nome dele agora, então vou pedir perdão, mas é Cauã alguma coisa, creio eu, com C. Cara, ele produz um conteúdo de altíssima qualidade e ele é brasileiro. E ele é bombeiro militar. Cara, ele atende as ocorrências, ele apaga fogo. Sensacional, sensacional mesmo. Parece produção dos Estados Unidos, sabe? O nível, a qualidade dos vídeos em si, da gravação, da edição. É bizarro. E acompanhando esse canal me reacendeu a vontade, cara. E eu fico assim, me mordendo. Eu falo, eu largaria fácil qualquer coisa de tecnologia pra poder exercer algo assim, sabe? E enfim. Mas tudo isso pra dizer que meus interesses com o passar do tempo vão mudando. Eu quero trabalhar com uma área referente à tecnologia porque eu tenho uma facilidade, já tô mais ou menos encaminhado com isso, mas ao mesmo tempo não é o que o meu coração me fala pra fazer. E tentando seguir o que o meu coração fala pra fazer, eu tenho os meus hobbies. E um dos meus hobbies, que é o meu hobby, meu foco principal no exato momento, além do box, é escrever um livro. Então eu tô escrevendo um livro, acho que eu cheguei a comentar isso na última live ou no último vídeo, acho que não no último podcast que a gente gravou junto, porque já faz muito tempo. Mas na última live creio que sim. Eu tô escrevendo um livro, eu terminei o primeiro rascunho no dia 31 de dezembro de 2025 e agora eu estou no processo de edição, né? Então eu tô terminando o processo de edição agora. Vou mandar para leitores betas, vou reeditar de novo e se Deus quiser, até o fim de abril ele já tá lançado. Mas eu tô muito animado, cara, e é isso que acaba me incentivando a seguir a vida. Querendo ou não, é o desejo de ter uma profissão e os meus hobbies que tem me guiado e tem me feito acordar todos os dias e falar, não, ainda vale a pena. Eu tenho ainda o sentido do porquê estar vivo. Porque eu sentia que antigamente, quando eu era adolescente, eu não tinha nenhum hobby muito forte e não tinha nenhuma visão de futuro muito boa. E isso me arrancava todo o senso de propósito. Agora que eu tenho meus hobbies, eu quero melhorar neles. Agora que eu tenho a minha visão de futuro, eu quero tentar alcançar. Acordar e trabalhar tem sido uma tarefa muito mais fácil. Tem sido um processo muito mais tranquilo do que era há 5 anos atrás, pro nômade de 17 anos. Meu cérebro acabou de fritar porque eu precisei fazer um cálculo absurdo agora, cara, pra acertar a minha idade de 5 anos atrás. Meu amigo do céu. E o cara acertou, aí. O menino tá vendo? O menino tá exercendo a matemática. Cara. Exato, eu já estou preparado pra entrar na área de TI, você tá vendo, né, cara? E sobre TI, cara, eu também... É uma área que eu tava praticamente meio caminho andado também. Eu tava numa crise existencial, tentando decidir se eu fazia entre fazer uma faculdade na área de TI, que no caso seria ciência da computação, ou continuar na mecânica. Cara, eu tava muito pilhado com isso. Falo, mano, qual que eu decido? Pô, eu gosto da mecânica, mas ao mesmo tempo eu também gosto de mexer com tecnologia
E é uma área que a longo prazo é mais rentável para mim, né? Vai me agregar muito mais dinheiros. Então por onde que eu deveria decidir? Eu tava nessa, cara, e eu comecei a pensar, mano. É um pensamento meio idiota, tá? Mas meio que funcionou pra mim, aparentemente. Que eu pensei o seguinte, pô, cara, eu lembro que eu já precisei prestar serviço pra lojas, eu já precisei prestar serviço pra outras pessoas de formatação, né? Coisa chata. Eu tinha que formatar o Windows 7 para vizinho e eu já formatei o Windows 7 também para duas empresas aí. Uma era uma loja de material de construção e a outra era uma loja de uma assistência técnica de telefone, que eu já formatei o computador para eles. Eu já desmontei também para fazer limpeza. E cara, nenhum desses eu gostei, cara. Eu nunca gostei de formatar PC dos outros, sabe? Eu sempre gostei de formatar o meu. Sempre gostei de fazer merda no meu. De colocar vírus pra depois tentar resolver. E não resolvia. Então eu tinha que formatar. De baixar Universal Patcher pro meu Windows 7 pra fazer customizações maneirinhas nele. Colocar aqueles efeitos Razer no meu mouse e nos temas do Windows 7. Eu gostava de fazer aquilo lá, cara. De criar modificações para os programas, adicionar patches para eles e, sabe, essa era a minha diversão. E hoje em dia, minha diversão é descobrir coisas novas no Linux, poder usar Linux, né? Satisfação de ter um Linux no meu notebook e tudo mais. Mas, cara, se eu fosse instalar Linux no PC de uma outra pessoa, eu não ia gostar. Se eu precisasse fazer isso para sobreviver, seria pior ainda, cara. Então, a partir do momento que eu transformo um hobby num trabalho, já não é mais um hobby. Agora é um trabalho. Eu não tenho tanta certeza se eu vou gostar de TI quando ele virar um trabalho. Não que eu vá trabalhar formatando computadores. Não é isso. Eu trabalharia desenvolvendo software e mantendo software, sendo que a maioria das vezes provavelmente eu estaria mantendo e não desenvolvendo. Eu ia manter softwares legados que são usados por empresas de fato, né? Pô, a empresa que eu trabalho, ela tem uma equipe de TI e eu tenho certeza que o pessoal do TI da minha empresa não fica desenvolvendo páginas web, não fica desenvolvendo aplicações Java. Não, o pessoal está desenvolvendo a aplicação legada em PHP, aplicação legada em, sei lá, cara, ASP. Não, provavelmente não, mas entendeu? Coisas legadas, né? E eu acho que esse é o cenário que eu deveria esperar se eu for ingressar em TI. Ao ponto que eu percebi que, cara, tudo bem, mecânica não vai me dar todo esse dinheiro que o TI pode me dar. Talvez eu não consiga trabalhar na gringa com mecânica. Talvez eu não consiga me mudar pro exterior com mecânica. A minha pergunta é: eu quero isso agora? Eu quero morar no exterior? Eu quero receber $7.000 nos Estados Unidos? Eu quero trabalhar home office? Tá, home office todo mundo quer, convenhamos. Mas o que eu quero pra agora? Mano, agora. Eu quero pegar minha moto, eu quero dar um passeio. Agora. Eu quero... Tá, é só isso que eu quero, mano. Eu quero pegar minha moto e dar um passeio. Desculpa. O cara tem que ter foco em moto. Mano, desculpa, realmente. Passeio. Eu tô tentando pensar, o que eu quero, mano? Eu quero dar um passeio com a... Assim, só pra ter uma noção de que, cara, o que eu quero, eu já tenho, sabe? Eu tô feliz, cara. Eu tô de boa com a vida, mano. Eu tenho um trabalho que eu tenho esperança de que eu vou ingressar e ficar fixo na mecânica. E quando isso acontecer, cara, eu vou ficar ainda mais feliz, porque por mais que seja pesada, por mais que seja estressante, eu gosto, sabe? Eu vim de uma família conservadora, uma família cristã. Então, ideais conservadores estão enraizados na minha cabeça. Então, eu tenho uma definição de homem. Para mim, homem e trabalho braçal é sinônimo. Por isso que quando eu trabalho com mecânica, eu me sinto mais homem. Desculpe, gente. Desculpe se isso te ofende, mas é o que é, cara. Eu não sei como é que isso funciona. Eu não sei por que isso é desse jeito. Eu só sei que quando eu trabalho com mecânica, eu me sinto mais homem. Quando eu trabalho carregando caminhões
com materiais de construção, ou seja, o cara jogando uma carga pra mim, eu tendo que agarrar essa carga e jogar pro outro, ou então eu tendo que pegar essa carga e arrastar pra dentro do caminhão, ou então eu tendo que pegar as cargas que estão arrastando e acoplar elas dentro do caminhão porque eu tô arrumando essas cargas. Por ser um trabalho pesado, um trabalho braçal, eu me sinto homem, entendeu? Eu não me sinto tão homem assim quando eu tô trabalhando sentado no escritório com o ar-condicionado ligado. É de mim. Nem todo homem é assim, mas eu sou assim. Eu me sinto mais satisfeito, mais realizado com a minha existência fazendo um trabalho desse tipo, sabe? Realizando a manutenção no motor, consertando, né, um caminhão. E isso é o que tem me dado satisfação na vida. E eu parei de ter ansiedade, cara. Eu tô parando de ter ansiedade pensando tão à frente assim no futuro. Eu achei errado a pessoa querer antecipar 10 anos da existência dela. Cara, se tem uma coisa que eu aprendi nesse meus poucos anos de existência aí, é que mal dá pra você antecipar 1 ano, cara. Não dá. Porque daqui a 1 ano você vai estar num caminho completamente diferente do que você imaginou. Você vai aprender um monte de coisas novas. Você vai descobrir um monte de coisas novas. A sua mente vai ampliar. E nisso que a sua mente vai ampliar, você vai perceber, cara, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo idealizando esse futuro pra minha vida? Sendo que tem tantas coisas legais ali. Caramba, cara, eu tava achando muito legal, ô Nômade, eu tava achando muito legal um futuro no qual eu estivesse lá naquela empresa de ônibus, ficando bom lá. Até que eu percebi, mano, eu tô comendo merda? O que tá acontecendo comigo pra eu tá idealizando um futuro lá? Não, negativo. Tem tanta coisa melhor nessa vida, cara. Tem tanto trabalho melhor. Tem tantos trabalhos, tantas oportunidades de pessoas que podem te tratar como um ser humano e não como um bicho, sabe? Então por que eu tô fazendo idealizando ali, cara? Mas claro, para eu poder ampliar minha cabeça para ter esse pensamento, eu precisei sair de lá. Se eu não tivesse saído de lá, eu nunca ia ter a cabeça que eu tenho agora, cara. São pequenas decisões que se eu não tivesse tomado, a minha vida não mudaria tanto. Pequenas decisões. Se eu não tivesse tomado a pequena decisão de aceitar aquele trabalho naquele projeto de política pública, eu nunca passaria pelas humilhações que eu passei e que me faria aprender a gostar de mecânica, provavelmente, sabe? Talvez eu nunca teria recebido a oportunidade de trabalhar na mecânica, porque eu não teria chegado naquele momento, naquele tempo, eu não teria chegado na condição de estar procurando desesperadamente algum outro trabalho. Porque quando me ofereceram a oportunidade de trabalhar na mecânica, o pessoal já falou, cara, tu tem certeza que tu quer isso aqui? Porque mecânico se suja todo, é um trabalho pesado. E eu falei, tenho, eu quero. É isso. Por que eu tive tanta decisão? Porque eu tava sendo humilhado pra caraca num trabalho merda, cara. Então é tudo uma questão de aceitar as oportunidades, cara. Já falei sobre isso, tô falando de novo. Eu sou um disco arranhado, cara. Somos um disco arranhado, meu querido, porque eu vou aproveitar até uma tequinho ali que você deu pra voltar num assunto que eu comentei num podcast meu anterior, e eu acho que você também já comentou, mas essa questão de as pequenas oportunidades que a vida às vezes traz e a gente aceita sem nem perceber a grande mudança que aquilo vai ocasionar no futuro. Vou falar por experiência própria de uma parada que aconteceu, que foi quando eu cheguei no Canadá. O meu primeiro emprego não foi limpando merda, não foi sendo encanador, não foi nada. Na verdade, meu primeiro emprego foi um bico que eu fiz de mudança para uma loja de antiguidades. Então, uma velhinha muito rica me contratou e ela queria, eu e mais 2 mexicanos, né? E ela queria que a gente fizesse a mudança de uma das coisas de antiguidades de uma loja para uma nova localização dela, que ficava no centro da cidade. E aí ela contratou um serviço de caminhão e tudo mais. Eu ajudei a fazer a mudança, que durou mais ou menos uns 2 meses, e nesse meio tempo chamei um amigo meu para me ajudar, brasileiro, que eu tinha conhecido ele, a gente não tinha tanto contato, mas ela chegou um dia e falou, preciso de alguém, você tem algum contato aí? E aí, mano, ele era a única pessoa que eu conhecia mais ou menos no Canadá, tipo, mais ou menos bem. E eu falei, eu tenho. Mandei mensagem pra ele, ele tava livre e topou.
Ele trampou lá comigo 1 mês. Cara, a gente ficou sem se falar depois, sei lá, uns 2, 3 meses, depois que o serviço acabou. E sem sacanagem, ele mandou mensagem num dia do nada, falou o seguinte: ó, comecei aqui numa empresa de limpeza, estão pagando bem, eles garantem horas, faz parte da união dos trabalhadores aqui, que é uma coisa, um ponto positivo muito bom, porque te traz estabilidade. Ele falou: você quer? Eu falei: tô dentro na hora, cara. E aí 1 semana depois eu comecei a trampar nessa empresa que é a que eu estou atualmente, né? Claro que eu tive outros trampos nesse meio tempo, aconteceu mil outras coisas, mas eu tô resumindo aqui pra não ficar me estendendo muito. Mas a questão é, por conta dele eu consegui esse trabalho, por ter indicado ele, pelo contato dele ser o primeiro ali no meu WhatsApp, tipo, por coisas do destino, eu consegui esse trampo que me garantiu a estabilidade depois, porque o trampo já tinha acabado lá com a velhinha, e eu não tinha nenhuma fonte de renda, a gente tava começando a ficar meio desesperado, e ele surgiu na hora certa, foi como um anjo, cara. E aí, consegui este trampo, trabalhei, deu 2 meses de trabalho, eu estava limpando a área lá de fora, externa do shopping, e eu vi um cara correndo, né? E eu falei: este lazarento é boxeador. Eu reconheci pela forma como ele estava correndo, pelo exercício que ele estava praticando na escada, que era tipo tiro na escada, sabe? Não tiro do Rio de Janeiro. Tiro quando a gente cita fora do Rio de Janeiro é corrida na velocidade máxima, né? E ele tava dando esses tiros na escada. E eu falei: esse cara é boxeador. E eu chamei ele pra conversar quando ele tava mais tranquilo. Eu falei: pô, e aí? Ele falou: não, cara, eu sou boxeador e tal. Eu falei que eu também era, que eu treinava já há um tempo. Ele falou: por que você não volta? Faz bem pra sua vida, você devia voltar. E eu fiquei com isso na cabeça. Procurei uma academia, achei uma academia perto da minha casa. Olha as chances, o resto era a única academia perto da minha casa, porque as outras academias de boxe é tudo pro centro da cidade, muito longe. Mais de 45 minutos de distância da minha casa pra lá. Então não daria, sabe? Eu achei essa perto da minha casa, fui lá, me apresentei pro cara, o cara gostou de mim, treinei 1 mês lá, sabe, de graça, que ele falou: vem aí 1 mês de graça e tudo mais, faz o teu treino. E cara, era $150, eu não tinha $150 pra gastar com a academia, pra ser muito sincero, porque a gente tava numa situação meio apertada, sabe? E aí passou 1 mês, eu fui falar com ele, eu ia falar assim: cara, me perdoa, não tenho como pagar, então não vou vir, eu juro pra você. Deu no último dia do mês, ele chegou pra mim e falou o seguinte: ó, eu sei que você é cleaner, eu sei que você limpa shopping e tudo mais, vamos fazer o seguinte, tira 2 horas do seu dia, né, tira 2 horas da sua semana e limpa aqui a academia, você pode treinar de graça. Então, você vê como... E aí, por conta disso, eu limpo a academia até hoje, treino de graça até hoje, e eu comecei a exercitar um hobby que tava parado há quase 2 anos já, que era o boxe. Então assim, eu comecei a treinar novamente boxe, eu emagreci por consequência disso, eu estava com 86 quilos, foi o peso mais alto que eu cheguei na minha vida, e aí de 86 em alguns meses, porque eu tive a oportunidade de fazer uma luta, eu desci de 86 para 71 quilos, então tipo assim, cara, é bizarro a diferença, sabe? É uma pessoa completamente diferente. Meu ânimo mudou, a minha vida mudou de uma forma absurda, porque de repente estava fazendo sentido eu estar vivo, de repente eu tinha alguma coisa além de estudar e trabalhar. E aí quando eu comecei a lutar, pô, eu percebi que boxe é minha paixão, cara, eu não quero mais largar isso nunca mais. Enfim, tudo isso para dizer que às vezes pequenos acontecimentos como mandar a mensagem para a pessoa certa pode desencadear uma mudança gigante na sua vida. Se eu não tivesse mandado mensagem para esse meu amigo lá no começo, quando eu cheguei no Canadá para trabalhar comigo lá durante 1 mês, eu jamais teria começado a praticar boxe, sabe? E eu jamais teria lutado e jamais estaria nessa situação aqui. Não vou dizer jamais, mas muito provavelmente eu não teria, porque eu não teria conseguido esse emprego de cleaner. E aí Deus sabe o que aconteceria comigo sem um emprego fixo depois que eu perdi aquele meu outro lá. Enfim, tudo isso para dizer que viva, meu caro ouvinte, viva! Viva porque vale a pena, dê uma chance às oportunidades. E você só vai ter oportunidade se você, enfim, se expor ao mundo, né? Cara, atualmente, na fase da nossa vida que a gente se encontra, né? Nós somos aí... Eu tenho meus 23 anos, acho que você tem 22, né? E... Infelizmente. Infelizmente, pô, tu tá jovem ainda. Eu vou fazer 24, infelizmente. Ui. Mas, nessa fase aí que a gente se encontra, cara, que a gente tá buscando a nossa posição no futuro, no presente também, a gente percebe que a maior mensagem, a maior moral que tem ali
sobre a nossa busca é não rejeitar oportunidade, sabe? Aparecer oportunidade pra trampar com algo que você não quer, que você não gosta, mas tu tá parado, tu não tem currículo, tu não tem nada, não tem experiência de trabalho, não tem diploma, não tem nada, precisa de coisas. Apareceu oportunidade, você não gosta, pega mesmo assim, cara. Não rejeita a oportunidade de trabalho, oportunidade de conhecer novos lugares, novas pessoas, porque essa fase da vida que a gente tá agora, né, que é a fase, a gente tá no início da vida adulta, a gente não pode escolher, cara. A gente não pode se dar o luxo de ficar escolhendo justamente no início da fase adulta. Você primeiro passa pelo que tiver de passar, e quando você estiver numa fase um pouco mais estabilizada, quando você estiver um pouco mais avançado na fase adulta, aí sim você consegue escolher melhor as suas lutas. Então, só para reafirmar, ou então para agregar alguma outra mensagem impactante, assim, que é o centro da sua vida, o que você poderia dar de conselho aí, até para finalizar esse podcast, o que você poderia dar de mensagem final aí para as pessoas que estão ouvindo? Cara, viva, saia do seu quarto, abra a sua janela se ela estiver fechada, abra a sua porta. Eu sei que pode ser assustador, eu sei que o mundo pode ser extremamente mal às vezes com você, mas mesmo as piores das situações podem te trazer grandes ensinamentos, podem te trazer maravilhosas experiências. Aceite o que vier e viva, porque tudo que você for passar na sua vida de algum modo vai te agregar. Eu acho que é o que eu tenho pra dizer. Tudo que você passar na sua vida de algum modo aquilo vai te agregar. Essa também é a mensagem que eu quero reafirmar junto com o Nômade. E só pra reafirmar também outra coisa que você falou é: saia do telefone, cara. Pelo amor de Deus, gente. Minha vida começou a andar muito mais quando eu larguei telefone, cara. Eu não tô falando largar de... Não, eu não uso mais. Claro que eu uso, cara. Eu preciso pedir Uber quando eu saio de madrugada do trabalho. Não tem mais ônibus pra eu voltar pra casa, tem que pedir Uber. Então eu uso o telefone pra isso. Mas eu falo no sentido de, cara, sai de plataforma de entretenimento, cara. Sei lá, não precisa abandonar completamente, mas uma pessoa ocupada, ela não precisa se preocupar com isso, porque ela tá ocupada demais para ficar perdendo tempo com entretenimento, com rede social. Ela só pode se dar o luxo, e sim, rede social, plataforma de entretenimento vira luxo depois do serviço, porque para mim é luxo. Se porventura eu utilizasse Instagram e TikTok, coisa que eu não utilizo, para mim não seria uma coisa ruim como é para a maioria das pessoas, porque eu trabalho 12 a 13 horas por dia. Isso é errado, por lei é errado. Eu trabalhar 12 horas e no dia seguinte ter que trabalhar de novo, isso é errado por lei, mas a lei que se dane, amigo. Eu trabalho mesmo assim, porque eu não vou botar a empresa na justiça por causa disso, porque eu preciso pagar as contas. Eu comprei uma moto, cacete, eu tenho que pagar essa moto, né? Então, cara, maior parte do meu tempo é gasto no trabalho. A segunda maior parte do meu tempo é gasta tentando recuperar todo o desgaste físico que eu sofri no trabalho. Então eu não tenho tempo, eu também não tenho condições físicas de pegar o telefone e ficar scrollando, cara. Eu mal consigo levantar da cama de tão cansado que eu fico. Então pra mim é luxo. E mesmo assim, cara, eu tô mudando tanto, tô crescendo tanto, minha cabeça tá mudando. Porque, mano, ao invés de eu pegar telefone, eu ligo a televisão e fico vendo o vídeo do cara trocando a caixa de direção de uma Factor, de uma Phaser, sabe? Fico vendo o vídeo do cara ensinando a andar no corredor de moto. Então eu fico vendo uma viagem de moto de Balneário Camboriú até... sei lá, mano, até onde Deus quiser, sabe? O cara filmando lá, mostrando a viagem de São Paulo até Foz do Iguaçu, pegando aquela região de serra lá da... esqueci o nome do lugar, mas enfim, cara, Serra do Rio do Rastro, né? O cara pegando essas estradas aí de moto,
mostrando aquelas imagens lindas, né? Cara, essa é a minha vibe, entendeu? Eu descobri, eu tô pra fazer um podcast sobre isso, tô desde semana retrasada pensando em fazer um podcast sobre isso, que é falando sobre o quão doente a internet é e por que você não deveria considerar nada do que você vê na internet. Você não deveria ler comentários na internet, você não deveria ler postagens na internet, você não deveria consumir nada de conteúdo gerado por outras pessoas na internet, exceto se for conteúdo informativo. Informativo no quesito de quê? De um curso, ou então um vídeo, uma videoaula de como fazer tal coisa, ou então um vídeo que a intenção não é a informação gerada por uma pessoa, mas sim uma paisagem, uma viagem, tá entendendo? Que isso cura a sua alma, cara. Quando você para de ler Twitter, quando você para de ler Instagram, ver Instagram, quando você para de consumir TikTok. Ah, mas o TikTok lá é um conteúdo informativo. Tá, mas é de 1 minuto e é falando rápido que é pra prender a sua atenção. Você não vai aprender, entendeu? Então sai dessas coisas, cara. Você vai ver como é que a vida é diferente. Porque na internet, o pessoal fica falando um mal do outro. Mas na vida real, eu tô trabalhando com um cara ali, que às vezes o cara tá fazendo corpo mole, mas é porque o cara precisou ficar acordado de madrugada porque a mulher tava sofrendo com enjoo, porque a mulher dele tá grávida. E o cara tem que se preocupar com mulher grávida, tem que se preocupar com prestações do aluguel da kitnet. O cara tem que se preocupar com prestações do veículo dele. Aí ele já vem trabalhar com um monte de coisa na cabeça, entendeu? Essa é a diferença de você estar na internet e você estar na vida real. Porque na vida real, eu não vou falar mal do cara sabendo que ele tá passando por todas essas coisas. Eu não vou confrontar o cara sabendo que ele pode estar armado. Na internet tá todo mundo confrontando todo mundo. Tá todo mundo falando mal de todo mundo. Porque ninguém é sujeito homem na internet. Tá todo mundo doente. Sai desse meio, cara. Sai desse meio. Vai viver a vida real. Você vai aprender também a ter um pouco de empatia pelas pessoas. Isso aí, minha mensagem final. Nossa, falei pra caraca, né, mano? Meu Deus do céu. Que isso, nós falamos pra caraca e eu acho que é bom. É bom porque as pessoas elas estão desacostumadas a acompanhar conteúdos longos. E aí e quando junta eu e você e a gente gosta de falar muito, dá uma treinada também nas pessoas para elas desintoxicarem um pouquinho ali do TikTok, do Instagram, regenerar um pouco o cérebro, né? Precisa, querendo ou não precisa. O cérebro é um músculo e tem que ser exercitado. E aí as pessoas, infelizmente, chegaram na gente. E o exercício dessas pessoas vai ser esse podcast aqui, a minha conversa entre eu e você. E os nossos extensos monólogos. Caralho. Então, ô Nômade, cara, muito obrigado pela sua presença, cara. Sempre que eu faço gravação com você, eu coloco na minha cabeça, mano, essa vai ser a melhor gravação que a gente já fez, cara. Eu sempre tenho isso na minha cabeça. Quando eu vou gravar um episódio novo contigo, tem que ser o melhor que a gente já fez, mano. Porque eu gosto muito de gravar podcast contigo, velho. Tu não faz ideia, mano. É bom pra caramba. É uma viagem, é como se a gente... É muito legal que a gente embarca numa viagem e não tem um destino final, mas de algum modo a gente vai se aproximando. A gente tá ali, tá ligado? É cada um na sua nave. Exatamente. E a gente vai se aproximando de um mesmo destino final que a gente nem planejou no começo chegar, né? Então é isso aí. 1h19 aqui pra mim. Espero que dê menos que isso, né? Na hora de editar o áudio. Mas é isso aí. Quem quiser ouvir, ouça. Um abraço, gente. Muito obrigado. Beijo no coração. Carinho no Namik. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado aí pelo ouvido de vocês também. Se você ouviu até aqui, visitem lá também o podcast do Estação Nômade, cara. O nome é Estação Nômade. É isso aí. Pô, deixa eu me promover rapidinho aqui. Promova. Aproveitar que o homem está estourado, que o homem está famoso agora. Lá ele. Visite aí, senhoras e senhores, Estação Nômade. Faço podcasts, entre muitas aspas, semanalmente. Estou tentando voltar agora. E esperem um conteúdo idiota com pitadas de reflexão. É isso. Tchau, tchau.